Nós vamos abrir outra vez Lucas capítulo 2. Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças a Ti por Tua bondade e misericórdia. Ó Deus, rendemos honra e louvor a Ti pela sublimidade de abrirmos a Tua palavra e podermos mais uma vez meditar nela. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que a Tua igreja seja edificada, que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Entre os anos de 2000 e 2006, eu tive a oportunidade de pastorear a igreja de Nova Vida de Cabo Frio. Foram anos maravilhosos na missão, tendo a oportunidade de compartilhar o Evangelho, tendo a oportunidade de conhecer pessoas e de me relacionar com elas, de buscar algumas pessoas que haviam se afastado da igreja. Foi um período, uma maneira diferente de pastorear a igreja, porque a gente precisa ter muito cuidado com a oração que a gente faz, porque eu já era pastor auxiliar em Nova Iguaçu por 10 anos. E eu não tinha nenhuma ambição de presidir uma igreja, de estar à frente, de ser o gestor de uma igreja. Então, mas assim, de vez em quando, alguém perguntava, e se um dia tiver oportunidade? Eu dizia, bom, se eu tiver oportunidade algum dia de estar à frente de uma igreja, que seja uma igreja que eu comece do zero. Pois bem, depois de 10 anos, Deus me mandou para Cabo Frio, para assumir uma igreja fechada, ir em busca das ovelhas que tinham sido dispersas e pastorear aquele rebanho de pessoas que tinham sido mandadas embora da igreja, porque foi assim que a igreja foi encerrada. Encostaram a caminhonete na frente da igreja, colocaram os instrumentos, os móveis
E à medida que as pessoas iam chegando, iam dizendo: vai, procura uma igreja, porque a partir de hoje a igreja não vai mais se reunir aqui. E eu que queria uma igreja nova, que eu começasse do zero, Deus tinha outros planos. E me entregou ali esse rebanho disperso para que eu pudesse arrebanhá-lo outra vez. Então, Deus tem o tempo e o modo, e nem sempre é o nosso tempo e nem sempre é o nosso modo, do nosso jeito. Tivemos experiências maravilhosas com famílias de lá, às vezes de sairmos juntos com nossos filhos, como quando fomos para Arraial do Sana. Não sei se alguém já ouviu falar. Arraial do Sana fica próximo de Casimiro de Abreu, num lugar de serra, mas está bem pertinho da praia ali de Rio das Ostras, e um lugar maravilhoso. Mas tivemos uma outra experiência um tanto estranha, quando com uma outra família, nós e essa outra família, resolvemos num feriado: não vamos ficar aqui não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E então achamos que iríamos passar o feriado fora lá de Cabo Frio, e fomos até um lugar entre Rio Bonito e Saquarema, onde tem um hotel fazenda, próximo do pedágio da Via Lagos. E quando chegamos lá, estava lotado, e não tinha como a gente permanecer naquele lugar. Saímos dali, pegamos a estrada, fomos ali passamos Rio Bonito, Itaboraí, pegamos Cachoeira de Macacu, subimos, fomos parar em Friburgo. E batemos lá em alguns lugares, algumas pousadas e hotéis, ninguém tinha lugar. E a noite caiu, e a gente estava cansado de tanto dirigir, e já bem tarde, e bastante cansados, sem nenhuma possibilidade de pegar a estrada de volta. Até se cogitou isso: vamos voltar. Eu falei: pelo amor de Deus, não aguento mais dirigir. A gente tem que arranjar um jeito de ficar aqui, nem que seja dormir no carro. Até que finalmente achamos um lugar que tinha 2 quartos para nos receber. Um hotel muito ruim, por isso que ainda tinha 2 quartos lá. Mas pensa num lugar ruim. Não sei se você já foi para um lugar ruim. Tão ruim que a gente não sabia se era melhor dormir sem tomar banho ou tomar banho naquele banheiro. Não é lugar simples, gente. A minha vida toda eu dormi em lugar simples. Dormi em esteira, dormi no chão. Na infância, a nossa casa era de vermelhão, né? Aquele chão que a gente encerava com aquela cera vermelha, ou passava o vermelhão, e ficava com o joelho, com as mãos vermelhas, na cor da cera. Era um lugar sujo. O banheiro parecia que não era limpo, lavado há muito tempo. Não dava para botar o pé no chão. Mas ficamos lá, graças a Deus. Juntamos todo mundo lá, eu, os meus 3, né? E a outra família lá com os 5, cada um no seu quarto, e juntamos num canto dentro do quarto e dormimos. Para passar a noite, graças a Deus. Mas apesar de ser um lugar muito ruim, meus irmãos, com instalações muito precárias, ainda era um lugar melhor do que o lugar onde colocaram o Senhor Jesus quando nasceu. O texto que nós lemos mostra que lá em Belém, por ocasião do censo ordenado por Roma, não havia acomodações, não havia lugar, porque muita gente havia se deslocado e
individualmente ou em caravanas para poder participar do cadastramento, não tinha lugar na cidade. E então, José e Maria, que estavam vindo de Nazaré, chegaram em Belém exaustos. E se ele estava cansado, imagine Maria com aquele barrigão. Não tinha cameluber. Não tinha ônibus. Perto de dar à luz, havia esse risco. Não havia em Belém qualquer lugar onde eles pudessem passar a noite, pudessem dormir de modo digno e decente. E então, próximo de uma estrebaria, José achou um curral. Quem já foi em hotel fazenda? Já teve a oportunidade de ir visitar uma fazenda de um amigo, um sítiozinho? Às vezes, quando um amigo tem uma fazenda, um sítio, vai receber visitantes, ele dá uma ajeitadinha lá, ele bota os animais, leva para pastar lá no local e tal, e dá uma arrumadinha, mas em geral, curral é um lugar cheio de limpeza, não é? Currais não costumam ser lugares limpos. Enquanto meditava, eu me lembrei de uma situação, quando as duas gravidezes da Jaqueline, tanto do João quanto da Júlia, cada uma de um jeito, né? As gravidezes nunca são iguais. E o obstetra tinha falado para ela ficar de repouso. Mas a gente gostava muito de ir na festa do tomate. Quem conhece a festa do tomate lá em Patido Alferes? Alguém já ouviu falar? Lugar de roça, lugar de curral, né? de animal e tal, lugar de tomate também, de plantação. Uma curiosidade que eu descobri recentemente, trabalhando com agricultura: Patido Alferes tem um alto índice de pessoas com câncer, por causa do uso de agrotóxicos na plantação do tomate. Muita gente com câncer. Fomos na festa do tomate, a gente gostava, e mesmo ela com barrigão, vamos lá. Aí fomos. E os médicos tinham falado, o médico tinha falado para repousar. E a gente está lá, bem serelepe, curtindo o campo, era num lugar parecido um campo mesmo de futebol. E quem que a gente encontra? O obstetra. Eu não vou falar o nome deles, porque eles são conhecidos no Nova Iguaçu. Estava o obstetra e o anestesista, juntos na festa. O que a senhora está fazendo aqui? Eu não falei para repousar. Ela falou: o que o senhor está fazendo aqui? Se eu estivesse repousando e ganhasse o meu bebê, o senhor estaria aqui na festa, como é que eu ia me virar lá? Porque poderia acontecer, né? Podia nascer lá em Patido Alferes, o João Felipe. Maria também viajou, e poderia acontecer o que aconteceu, começou a sentir as contrações, e não havia lugar para eles ficarem. Agora imagina, você que faz o seu enxoval, que prepara lá todas as coisas, ao longo de 9 meses, vai comprando tudo direitinho. Eu não sei se ela teve a oportunidade de levar a bolsa arrumadinha, já pensando: vão chamar, se acontecer eu me interno lá na maternidade, lá da Judéia, em Belém.
Imagine, você pensa, né, um bebê conforto, tudo direitinho para o bebê, e de repente você tem um curral para se deitar. Um curral, irmãos. Curral é um lugar sujo e mal cheiroso. Um lugar com forte odor de ureia e de fezes de animais. Imagine José tranquilizando Maria: fique tranquila, eu vou arranjar um lugarzinho para botar o nosso bebê. E volta José com um coxo na mão. Homens são bastante práticos, né? O importante é ter um lugar para deitar a criança. Um coxo. Primeiro ele arranjou um cantinho separado dos animais, talvez, onde Maria pudesse se deitar e onde ela, ajudada por ele, porque não havia mais ninguém na cena, onde ela pudesse ter o seu bebê. Sentiu ali as contrações e as dores de parto se intensificaram e o bebê nasceu. Sem nenhuma parteira, sem ajuda de obstetra, sem anestesista. E após o nascimento, José colocou o menino no coxo. Pastor Yuri, pregando lá na ceia de Natal, lembrou: coxo onde os animais comem é um lugar cheio de limpeza, não é? Os animais comem e babam ali, regurgitam, né? E babam naquele lugar. Mas acomodaram ali o recém-nascido, o menino Jesus. Para lembrar, meus irmãos, que foi ali, naquele lugar estranho e inadequado, foi ali onde Jesus nasceu, o lugar mais simples e humilde, mas imprevisível e despreparado, mas foi o lugar que serviu para acolher a entrada do Filho de Deus neste mundo. O significativo serviu, veio conviver, melhor dizendo, entre os insignificantes. O grande desceu até nós e veio habitar entre os pequenos, os anônimos. O alto e sublime habitou entre os miseráveis, cheio de graça e de verdade. Aquele menino não era coadjuvante naquela cena no estábulo. Ele estava destinado a ser o protagonista do plano de Deus para a redenção da humanidade. E é interessante que a narrativa comece citando César Augusto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Aqui, irmãos, nem César é nome próprio, nem tampouco Augusto o é. César é um título dado ao imperador, portanto, um título imperial. E deriva do cognome de Caio Júlio César, ditador de Roma. A transformação do nome de família num título imperial pode ser datada aproximadamente em 68, 69 depois de Cristo, o chamado ano dos 4 imperadores. Na narrativa de Lucas 2, versículo 1, o imperador ou César era Otaviano. Otaviano reinou entre os anos 31 a.C. até
o ano 14 depois de Cristo. No ano 27 antes de Cristo, o Senado romano conferiu a Otaviano um outro título, o título de Augusto. Augusto significa aquele que está acima de todos. Portanto, o César de então, o Otaviano, o imperador Otaviano, foi aclamado, foi homenageado como sendo aquele que está acima de todos. Vale destacar, irmãos e irmãs, que apesar de toda a sua glória, contudo, César Augusto acaba sendo um instrumento de Deus, que é o verdadeiro soberano e o único que realmente está acima de todos, inclusive acima dos Césares, dos faraós, dos ditadores, dos presidentes, dos ministros, enfim, acima de todos. Versículo 6. Diz que aconteceu que, estando eles ali, por conta desse cadastramento, dessa atualização cadastral, que de tempos em tempos, alguns consideram que a cada 14 anos, eles faziam um novo recenseamento. Esse período pode variar de comentarista para comentarista, mas por conta de atualização cadastral para cobrança de tributos. O governo precisa saber quantos nasceram, quantos mais, quantos imóveis, quantos puxadinhos foram feitos, né? Quantos acréscimos foram feitos nas casas, nas unidades residenciais. Então, de tempos em tempos, tem um pessoal aí da prefeitura lá na nossa casa, atualizando o endereço e vendo se nossa meia água não virou uma mansão, para poder aumentar o valor do Imposto Predial Territorial e Urbano, IPTU. Era para efeito de cobrança de tributos. Então, a pessoa tinha que voltar na sua cidade e atualizar lá o seu cadastro. E por conta disso, eles vão lá. Mas aconteceu que, estando eles ali, por conta do recenseamento, chegou o tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3:1, irmãos, que tudo tem o seu tempo determinado, amém? E há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. No tempo determinado, como diz o capítulo 1, versículo 57, Isabel deu à luz o seu filho. Veja aí, versículo 57 do capítulo 1. Veja o que diz: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo determinado. Isabel deu à luz o seu filho, e semelhantemente, no tempo oportuno, no tempo kairos, Maria deu à luz o seu filho. Superficialmente, foram razões políticas que determinaram onde Jesus deveria nascer. Foi o recenseamento de Augusto, de César Augusto. Mas, na verdade, meus irmãos, a causa final foi Deus, que é soberano e que controla a história. Ele que garante que o Messias nascerá em Belém, de acordo com profecia do Antigo Testamento, lá em Miqueias. Já tinha sido profetizado, não seria César Augusto, não seria Domiciano, não seria Nabucodonosor, não seria o imperador que fosse. Deus já havia estabelecido, Deus já havia determinado que seria naquele dia, que seria naquele tempo, independentemente de quem estivesse reinando, independentemente de quem estivesse governando. Então Deus já havia estabelecido por boca do profeta Miqueias.
ao convocar um recenseamento de todo o seu império, involuntariamente, César Augusto deu início a uma série de eventos que culminaram com o nascimento de Jesus, fazendo assim com que se cumprisse a profecia sobre o local do nascimento do Messias. Miqueias 5:2 diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E prossegue o profeta Miqueias, nos versículos subsequentes, afirmando que esse que haveria de nascer guiaria o povo na força do Senhor, na majestade do nome do seu Deus, e seria engrandecido até os confins da terra. Miqueias 5, versículo 4. Irmãos e irmãs, no texto de Lucas 2, 1 a 7, o Augusto, aquele que está acima de todos, não era o que estava no palácio, era o que estava no coxo, era o que estava na manjedoura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A profecia se cumpriu, a promessa se concretizou. O governante máximo da humanidade veio ao mundo, e ele está vivo e reina para sempre, aleluia. Embora ele confira poder aos homens, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele, como registrado em Mateus 28, 18. Diante de Pôncio Pilatos, por ocasião do seu julgamento, Jesus lhe disse: você não tem, ou não teria autoridade nenhuma, se isso não lhe fosse dado do céu. Pilatos pergunta para ele: rapaz, você não sabe que eu tenho poder até para te soltar? Você não tem autoridade nenhuma, não teria, se não fosse do céu. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo é o Rei dos reis, Ele é digno de ser exaltado e engrandecido por todas as gerações, como lemos no Salmo 72. Voltando ao texto de Lucas 2, e me preparando para terminar. Irmãos e irmãs, o simples choro e a vida daquela criança confortou o coração de seus pais, e vem confortando nossas vidas através dos séculos. Ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele habita entre nós para sempre. Aleluia. Desde então, de lá para cá, a cena daquela noite na Judéia não se modificou muito. Palácios, déspotas, autoridades que se acham acima de todos e de tudo, tiranos, pompa e circunstância, glamour. Desde então, o significativo fica esquecido entre o que é insignificante. O alto e sublime não é lembrado, nem celebrado entre os miseráveis. A árvore de Natal, a decoração,
a agitação nos shopping centers e nas lojas, pelas compras, pelas trocas, a comilança, a bebedice, as roupas, as festividades, os exageros, os desmandos, continua tudo presente na cena de Natal por aí. Mas e Jesus? Quem se lembra de uma lenda tão distante, tão longínqua, como dizem alguns? O máximo que fazem é colocar um menininho numa manjedoura, nos presépios, nas entradas dos templos de consumo. E Jesus? Nós estamos aqui para lembrar que Ele continua vivo. Estamos aqui para lembrar quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele que está acima de todos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus, e continuaremos fazendo o seu nome lembrado para sempre, por todas as gerações. No que depender de nós, Ele não ficará esquecido. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não fiquemos tão acostumados à insipidez e à mesmice do Natal de hoje em dia, a ponto de esquecermos que o Natal sempre se renova no nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, com a promessa de salvação eterna e vida plena. O Natal nunca é o mesmo para nós, porque somos lembrados da promessa da salvação eterna e da vida abundante. Desejo a todos um feliz renascimento do Filho de Deus para todos nós. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui. Obrigado, Senhor, por abrirmos a Tua palavra e podermos proclamar que Jesus Cristo é o Augusto, Ele é aquele que está acima de todos, Ele é o Santo, Ele é o Sublime, Ele é o Alto, Ele é o único Deus verdadeiro e o único digno de ser engrandecido. Aleluia, bendito seja o Filho de Deus, bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, hoje e eternamente. Aleluia.